Vamos lá então? Parte 3 da nossa aula. Já pegou aí sua água, seu biscoito, alguma coisa? Vamos lá? Conceitos essenciais. Qual é o próximo conceito que eu tenho? Tá aí, vem rodando para você. O conceito de oração. Toda estrutura linguística, tem mais trema, acho que insistiu aqui, meu PowerPoint é antigo, tá? É toda estrutura centrada, linguística centrada em um, vamos, verbo ou locução verbal. Podemos afirmar ser toda estrutura que se biparte em sujeito e predicado e, excepcionalmente, só em predicado, quando a declaração se encerra em si mesma, sem referência particular a nenhum ser. Esquece isso, presta atenção, oração é toda estrutura centrada em um verbo. Aí só um detalhe, presta atenção. O conceito de frase, eu prescindo, eu dependo do conceito de comunicação. Frase é aquilo com que eu comunico, não importa o tamanho dela. Pode ser simples, pode ser grande, pode ser complexa. Já o conceito de oração é um conceito de um conjunto centrado em um verbo, não necessariamente de sentido completo. Porque você vai perceber que, por exemplo, no período subordinado, nós vamos estudar, o período subordinado ele é composto por duas, obviamente que ele é composto, porque tem mais de uma oração, e você vai perceber que as duas orações podem não, elas se completam. Por exemplo, ele disse, sim. Opa, ele disse o quê? Ah, ele disse que virá amanhã. Ah, agora fechou. Eu tenho uma primeira oração, ele disse, e a segunda oração, que virá amanhã. Uma depende da outra. Mas veja que o conceito de oração, ele não está dependente do conceito de comunicação. O conceito de oração é um conjunto essencial que está firmado, centrado em um verbo ou em uma locução verbal. Passando disso, eu entro no terceiro conceito, ó para cá, que é o conceito de período. O que é período? Período é a frase formada por, presta atenção, uma ou mais orações. Cuidado para não falar. O que é período? É quando eu tenho duas ou mais orações. Não. Basta eu ter uma oração. Agora veja, eu vou ter uma oração com sentido pleno. Com o sentido completo. Se eu tiver uma oração centrada em um verbo com o sentido fechado, sentido completo, eu tenho a ideia de período simples. É uma só oração. Olha só, aqui ó, formada por uma única oração denominada de absoluta. Haverá por isso um único verbo ou uma única locução ou uma única locução verbal. E o composto formado por mais de uma oração. Muito bem. Professor Rodrigo, o que é que interessa a gente agora? Agora a nossa preocupação é isso aqui, ó. Volta para cá. Eu apaguei tudo. Apago tudo. A minha preocupação é isso aqui, é o estudo do chamado período simples. Ou o estudo da oração absoluta. É claro que nos exemplos que nós vamos ver, vocês vão ver períodos compostos. Mas qual é a minha preocupação agora? É pegar. Imagine o seguinte, se eu consigo dar um exemplo aqui. Né? Sei lá, é pegar esse computador que está aqui comigo, que é único, e eu vou agora estudar cada pedaço desse computador. Cada parte desse computador aqui eu vou quebrar e vou começar a separar. Ó, isso aqui é não sei o que. Ah, isso aqui é isso. Entendi. Isso aqui é isso. Certo? Quando eu faço isso, que é essa partição de uma oração em fragmentos menores, eu passo a estudar, tá? O que, professor? Isso aqui. Olha para cá. O estudo do período simples, chamado de sintaxe da oração. Tá? Mas de que oração, professor? Da oração absoluta. Quando eu faço isso, só uma colocação adendo aí, ó. Sintaxe é a parte da gramática de que eu mais gosto. A parte que eu mais, digamos, sinceramente, é aquela parte por quem eu sou apaixonado. Sintaxe foi objeto do meu primeiro livro. Quando eu lancei o primeiro livro no mercado, o primeiro livro que eu lancei foi sobre análise sintática. Foi sobre toda a parte de sintaxe. Eu ainda tenho um sonho, antes de partir, antes de morrer, de descer à sepultura, de deixar um tratado de sintaxe. Eu tenho esse sonho.
tá? Comecei já a traçar as estratégias. Não é alguma coisa, não é algo para ganhar dinheiro. Não é, sinceramente. Se aparecer dinheiro, vem, mas não é. Não tenho. É porque eu quero deixar uma coisa substancial, um negócio que fique aí para a posteridade. Que eu morra, né? Diz que o homem se eterniza. Quando é que o homem se eterniza? Pelo menos a filosofia diz que o homem se eterniza quando ele planta uma árvore. Por quê? Porque certamente a árvore vai viver muito mais do que ele. Né? Quando ele tem um filho, quando ele tem filho, ou seja, por quê? Porque o filho vai, pelo menos a lógica é essa, que o filho viva mais do que ele. Né? Então o homem se perpetua dessa maneira. Tá? E quando ele escreve um livro. Então, olha, eu já plantei árvore, eu já tive filhos e já escrevi livro. Então pronto, então eu já estou aí. Mas eu quero deixar uma coisa mais ainda, eu quero deixar um tratado sobre a parte de sintaxe. Por quê? Porque é a parte mais bonita que tem. Agora, qual é o problema daqui de sintaxe? Primeiro, nós vamos ter que pensar muito. Eu vou tentar encaminhá-los, né, dizer, ó, é assim, é por aqui mais ou menos. Mas vocês vão ver que em muitas partes aqui nós temos divergências gramaticais, em que os estudiosos não chegam a um consenso. E não tem, até porque nós estamos em humanas, isso aqui não é exatas. Pessoas que pensam em raciocínio de uma forma, outras que pensam em raciocínio de outra forma. Então, assim, eu convido você agora para uma viagem comigo. A gente vai dar uma viajada legal. Agora, saibam de uma coisa. Se vocês entenderem isto aqui, ou pelo menos aquilo que eu vou tentar ensinar para vocês, você se torna imbatível em português. Eu garanto isso a você. Combinado? Vamos comigo? O que é que eu vou fazer agora? Pegar o computador e quebrar ele todinho. Quando eu faço isso, eu passo a ter noção de quê, professor? Vem cá. Eu passo a ter noção de termo. O que é termo? Entenda termo como um pedaço. Termo é a menor parte significativa em que eu posso decompor uma oração. Entendeu? A menor parte significativa em que eu posso decompor uma oração, eu vou chamar isso de termo da oração. Quando eu decomponho, que eu quebro, eu quebrei tudo aqui, eu vou hierarquizar os termos, vou colocá-los numa ordem de importância. Por isso que em sintaxe de oração a gente tem o quê? Corta para cá. Termos que estão ditos de essenciais. Quais são eles? Sujeito e predicado. Todas as vezes em que eu coloco esse slide aqui, tá? Em que eu coloco termos essenciais, sujeito e predicado, alguém me manda uma mensagem. Professor Rodrigo, o senhor não está errado não? Aí eu digo, por quê? Não, o senhor falou lá na aula que o termo essencial, que os termos essenciais são sujeito e predicado. Aí vem aquela pergunta, mas não tem oração sem sujeito? Então o sujeito não é termo essencial, quem é essencial é o predicado. Não. Não. O fato de uma oração não possuir sujeito, ou o fato de um verbo não possuir sujeito, isso nunca será regra em língua portuguesa. Isto é, ou representa a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. Outra, se você pegar o conjunto dos verbos da língua portuguesa, você vai ter 99,999999999% dos verbos que são pessoais. O que é que significa dizer verbo pessoal? A gente viu em morfologia. Verbo que possui sujeito. Você vai ter 0,000000001% dos verbos que em determinados contextos não vão apresentar sujeito. Isso é exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. Isso quer dizer o quê? Sujeito é sim termo essencial. Ele é tão essencial, que no latim ele representava um caso lá, um caso específico. A galera estudava só aquilo ali, que era o caso chamado nominativo. Ele é tão essencial que existe um capítulo da gramática enorme mais à frente, chamado Sintaxe da Concordância Verbal, que é só para estudar o quê? Para que serve concordância verbal? Nada mais, nada menos. Eu me empolguei, não foi? Eu me empolguei agora. Você baixou o volume aí, foi? No notebook, baixou? Foi? Não adianta mandar uma mensagem reclamando. Eu já recebi umas 4 mensagens reclamando. Só grita.
Ah, não sei o que, doeu o meu ouvido. Ah, vamos gritar, porra. Tem que, não, vamos empolgar esse cacete aqui. Vamos, eu estou empolgado. Eu quero que você se empolgue comigo, baixe o volume, se você quiser aí, baixe, faça alguma coisa. Eu quero você empolgado, porra. Ah, mas para se empolgar não precisa gritar. Para mim precisa. Pronto. Tá bom? Eu quero você animado, empolgado com esse negócio aqui. Porque se você se empolgar, o conhecimento flui, pô. Então vamos lá. Olha, para que serve concordância verbal? Para uma coisa só, estudar o sujeito. É mesmo, professor? É. A concordância verbal só serve para isso. Para você observar tipos especiais de sujeito e saber como o verbo vai se comportar com ele. Ah, se o sujeito tiver aquela roupa, o verbo vai ficar assim. Ah, se o sujeito for fulano, o verbo vai ficar assado. Isso é concordância verbal. Então, o sujeito é sim termo essencial. Tá bom? Vem para cá. Um sujeito, predicado. Depois, vamos lá. Termos integrantes da oração. São esses 4 aí. Detalhe. Você que está me vendo agora. Detalhe. Desses 4 termos, vejam. Eu vou colocar aqui um... Presta atenção. Por que eu passei essa coisinha aí e deixei de fora o agente da passiva? Porque há uma discussão no meio gramatical se o agente da passiva é efetivamente termo integrante. Alguns autores colocam o agente da passiva como termo acessório. Aí você vai dizer, pô, Rodrigo, dá para entender, meu amigo, isso dá para você conversar uns 3 meses só sobre esse negócio aqui, não acaba, é discussão sem fim. O que eu estou tentando mostrar para você é que é possível que existam construções e que o agente da passiva fique oculto. Nós vamos ver isso. Tá? Aí corta para cá, corta para cá. Ó, você se lembra, ou você está lembrado de que quando nós estávamos estudando lá pronomes pessoais, eu falei sobre esses 3 carinhas aqui, que esses 3 caras aqui representam, eles estão muito ligados aos pronomes oblíquos. Quando a gente fala de pronome oblíquo, a gente fica muito ligado nesses 3 caras aqui. Vai dizer, é mesmo, professor? É. Por quê? Porque eles representam muito a necessidade de complemento. Esses termos chamados integrantes, pense num carro. O carro não anda sem motor. Mas também fica muito ruim andar sem para-brisa. Né? Então, o para-brisas ali do carro, tá? É como se fosse um termo integrante. Entendeu? Ele integra. Pô, tem que estar lá. O carro pode até andar, mas não vai conseguir. Se você aumentar a velocidade, ele para, porque o vento bate no rosto, a chuva, a areia, terra, não tem como andar. Então, eles são termos integrantes. Mas no grande, sujeito e predicado. Estes termos aqui que vocês vão perceber, eles vão aparecer muito onde, professor? Eles vão aparecer muito dentro do predicado. Pode aparecer, de repente, dentro do sujeito? Pode, numa estrutura maior. Mas eles aparecem muito lá para dentro do predicado, tá? Bora para cá. E os chamados acessórios, tá? Adjunta adverbial, adjunta nominal e o aposto, tá? Esses são termos bastante descartáveis na estrutura, tá bom? Mas fazem parte também. Ele disse que eles são descartáveis, não é assim, tira de qualquer jeito, não. Tá? É que eles aparecem ali, não tem a importância, por exemplo, do objeto direto, não vai ter nunca, tá bom? Muito bem, esse monte de cara aqui. Professor Rodrigo, quem é o cara? Tem um deles aqui, nós vimos aqui, ó. Sim, não me pergunte sobre vocativo, porque toda vez que eu falo isso, eu falo, professor, e o vocativo? Você nem falou do vocativo. Vocativo é um termo, ele só existe porque no latim tinha um caso chamado caso vocativo. Não me pergunte sobre vocativo, porque ele praticamente ele quase não se relaciona. Tá? Então, esses caras aqui resolvem nosso problema. Veja. Olha para cá. Aqui tem 3. 3 com 4, 7. 7 com 2, 9. Professor, quem é o cara? Tem esse negócio, né? Quem é o cara? O cara aqui dentro. Desses 9 termos aqui, tem o cara? Tem. Tem um termo aqui que se você não entendê-lo, vai dar bronca em tudo quanto é lugar. Já acabei de falar, já. Eu estava falando sobre ele.
Quem é o cara? É o sujeito. Ele é o cara. Esse termo chamado sujeito, ele é indagado, questionado por tudo quanto é prova, qualquer concurso. Quando você vai escrever, professor, eu estou escrevendo, esse cara dá problema. Qual um dos principais erros e um dos mais feios erros da língua portuguesa? A falta de adequação do verbo com o sujeito. Entendeu? Esse cara é importante para pontuação, você tem que saber sujeito para pontuar bem. Tá? Esse cara é fundamental para a parte de regência, você vai ter que separar alguns termos e separar o sujeito. Tá? Ou seja, esse é o cara. Você precisa conhecê-lo. Professor Rodrigo, eu preciso me preocupar com o quê? Corta para cá, vamos lá. Então, sujeito. Definição, eu trouxe aqui, ó, o termo sobre o qual se faz alguma declaração, tá, um aqui, é o termo sobre o qual o enunciado verbal recai. A galera gosta muitas vezes de falar aquela história, não, o sujeito é aquele termo que pratica, sofre ou pratica e sofre a ação. É uma definição bem primária. Ela funciona até uma dada medida. Né? Com determinados verbos, vocês vão ter muita dificuldade de enxergar essa história de praticar ação. Né? Ou sofrer ação, ou sofrer e praticar ação. Que é a ideia de um tipo de classificação de sujeito, quando se chama de sujeito ativo, ou de sujeito passivo, ou de sujeito reflexivo. Tá bom? Mas isso aqui resolve. Professor, eu preciso me preocupar com isso? Não. Agora não. Vejam, professor, eu preciso me preocupar, o concurso vai questionar, a minha prova pode me questionar sobre a classificação do sujeito? Provavelmente não. Os grandes concursos, ou as grandes realidades de concurso, elas não costumam mais fazer indagações sobre a classificação do sujeito. Graças a Deus, não preciso disso. Precisa. Não tem jeito, você vai ter que passar pela classificação do sujeito. Eu trouxe aqui para você o seguinte, olha para cá. Ó, sujeito, classificação. Só que olha o que eu coloquei aqui para você. Ó, eu coloquei classificação clássica do sujeito. Que é o que todo mundo conhece, tá? Por enquanto, vamos só teorizar. Daqui a pouco a gente começa a prática. Tá? Vamos lá. Classificação clássica vai dizer o quê? Que o sujeito pode ser simples. Quando ele tiver o quê? Um só núcleo. Tá? Que o sujeito pode ser composto. Quando ele tiver o quê? Mais de um núcleo. Lembrando que sujeito composto não é mais de um sujeito. Sujeito composto é isso aqui. Ó. Sujeito composto é assim. Núcleo 1 mais núcleo 2, mais quantos núcleos você quiser. Isso aqui vai representar o sujeito. Então, o sujeito é um só. Tá? Agora, ele está partido em vários núcleos. Tá? Depois, oculto, elíptico ou desinencial. Ele está presente na desinência do verbo. Você olha para o verbo denuncia pela sua flexão, quem é o sujeito. Né? Eu digo, perdeste o jogo. Olha, se eu digo perdeste, a flexão pronominal para perdeste é de segunda, é o tu. Então, fica fácil de definir pela desinência verbal. Vem cá. Tá? Indeterminado. Vamos falar sobre esse cara, mas o que é o sujeito indeterminado? O sujeito determinado, ele existe. Ele existe. Eu só não consigo, ou eu não quis, por alguma coisa, eu não quis dizer quem era o sujeito. Ou foi o próprio enunciador que, por uma questão própria, ele quis esconder o sujeito, ou o enunciador não sabe quem é o sujeito, aí ele indetermina. Agora, não digam que sujeito indeterminado não existe, ele existe. Eu só não consigo especificá-lo. Tá? E, olha para cá, a oração sem sujeito. Alguns gramáticos colocam como sujeito inexistente. Eu não gosto. Né? Porque é uma definição que para mim é excludente. Se ele não existe, ele não pode ser sujeito. Então, mas paciência, eu não vou entrar nessa celeuma, essa discussão. Mas você vai encontrar em muitos gramáticos isso. Sujeito inexistente. Ou sujeito que não existe. Pronto. Tá? Eu não uso essa nomenclatura, eu uso apenas oração sem sujeito,
Acabou, tá? Presta atenção, olha para cá. Eu disse que isso era o quê? Classificação o quê? Clássica. Veja, por que eu estou falando isso? Eu não quero que você, por acaso, se enrole com, outras classificações para o sujeito. Anote aí, vá, para você. Então, veja. Vamos matar logo aqui 3. Tá? Alguns chamam de reflexo, mas eu prefiro aqui. Vamos matar logo essas 3 aqui. Tá? Essas 3 classificações, elas aparecem em algumas estruturas, alguns concursos. O sujeito agente. Aí o cara fica, opa, calma, não precisa ser estresse. Essa classificação aqui, ela acontece pela definição muito primária do sujeito. Quando você fala o sujeito é aquele termo que pratica, né? Quando eu digo que ele pratica a ação, ele é ativo ou agente. Que sofre a ação, ele é passivo ou paciente. Ou aquele sujeito que pratica e sofre, ele é o sujeito reflexivo. Então não precisa ter medo com esse tipo de classificação aqui. Agora, você precisa identificar por quê. Aí nós vamos estudar os casos, tá? Vem para cá. Veja, aqui a coisa começa a ficar bem interessante. Veja, eu não quero que você se enrole, ou que você... mas eu preciso falar isso para você. Você vai ficar um pouco olhando assim, dizendo, pô, Rodrigo, você me deixou um pouco aqui preocupado, você me deixou um pouco... Não, mas não precisa se preocupar. Veja, eu quero que você... Vou colocar aqui. Explícito e implícito. Veja, essas duas aqui aparecem em algumas questões. O sujeito explícito, o que é um sujeito explícito? O sujeito explícito é todo sujeito simples ou composto. É aquele sujeito que está claro na superfície do texto, que está ali no período. Você acha, ó, o termo é esse aqui, pá, este termo aqui, beleza. O que é o sujeito implícito? Tá? Aí é interessante, porque o conceito desse sujeito implícito aqui, ou da implicitude do sujeito, ele envolve a indeterminação e a oração sem sujeito. Então, não precisa... perdão, ele envolve o sujeito oculto e o indeterminado. Eu que errei aqui. É o sujeito oculto e o indeterminado. Então, todas as vezes em que você tiver uma situação de sujeito oculto ou indeterminado, você está com o conceito de implicitude do sujeito. O sujeito é implícito. Ele existe, mas eu não consigo explicitá-lo. Ok? Então vamos lá. Explícito, simples ou composto. Implícito, oculto ou indeterminado. Ok? Ok? Volta para cá. 6 e 7. 2 conceitos. Quais são os 2 conceitos agora? Preste atenção. Sujeito nuclear ou gramatical. Sujeito complexo ou total. Eu poderia nunca falar isso para vocês, mas eu prefiro falar. Calma que a gente vai ver tudo isso, viu, galera? Eu estou só teorizando. Essa é só teoria. Essa primeira parte é só teoria, para a gente poder chegar à prática. Veja, por que eu estou falando de nuclear ou gramatical complexo ou total? Porque eu vou precisar disso para concordância. Tá? Rodrigo, o que é um sujeito nuclear ou gramatical? É o núcleo do sujeito. Presta atenção. Vou usar um exemplo bem bobinho. Bem bobo aqui. Tá? Bora. Veja, 2 exemplos. Maria é bonita. E outro exemplo. 1, 2. A casa de Maria é bonita. Eu estou aqui no limite, eu estou aqui no primário mesmo, tá? Vocês vão ver que os exemplos, todos os exemplos nossos vão ser exemplos de concurso. Eu estou só para exemplificar aqui o que é a diferença. Por exemplo, aqui no 1,
né? Qualquer criatura básica vai saber que Maria é o sujeito, claro. Só que só tem ela aqui, ó, Maria. Maria só tem esse conceito aqui de Maria, não tem mais nada. Então, ela é Maria, é o meu sujeito nuclear. Nuclear, acabou. Agora veja, e aqui embaixo, quem é o sujeito? A casa de Maria. A casa de Maria é o sujeito. Agora, tem núcleo? Tem também núcleo. Todo sujeito tem núcleo, lembre-se disso. Todo sujeito tem núcleo. Eu sempre vou ter um sujeito nuclear. Quem é o nuclear aqui? Vem cá. É casa. Pronto, aqui, ó. É o substantivo casa. Esse aqui é o sujeito nuclear. Mas, professor Rodrigo, peraí. O senhor começou dizendo, falando que aqui no número 2, o sujeito é a casa de Maria. Eu digo, E começa a história, mas o núcleo é. Isso quer dizer o seguinte, vem cá. Aqui, ó. A casa de Maria, tudo isso, é um conceito que eu queria que você incorporasse, chamado de sujeito total ou sujeito complexo. O que é sujeito total ou complexo? Na câmerazinha fechada. Sujeito total ou complexo é o sujeito nuclear quando ele vem acompanhado de complementos, quando ele vem acompanhado de adjuntos. Que é o caso de a casa de Maria, em que eu tenho um a que é artigo, eu tenho casa que é o substantivo, eu tenho uma locução adjetiva de Maria, em que o núcleo do sujeito é casa. Mas o sujeito todo, ele é a casa de Maria. Aí você vai dizer, qual é a importância de eu saber isso? Porque na hora de efetuar a concordância do verbo, você vai ter que saber quem é o núcleo, com quem eu vou flexionar o verbo. Porque os concursos não vão trabalhar com sujeito somente, um sujeitozinho limpinho ali, simplesinho, o sujeitozinho ali nuclear só. Não. Eles vão colocar estruturas muito grandes para você. E você tem que olhar a estrutura inteira e saber identificar quem é o núcleo ou quem são os núcleos para você trabalhar a concordância do verbo. Por isso que é importante esse conceito de sujeito complexo ou total, eu também chamo na gramática de ampliado, sujeito ampliado, e o sujeito nuclear gramatical, porque toda a concordância é feita com o sujeito nuclear. Entenderam? Pelo menos é assim que nós vamos aprender agora. Ou o sujeito chamado de gramatical. Ok? Vem para cá. Então, muito bem. Complexo ou total. Vamos lá. Vamos lá aqui. Segue firme comigo aqui. Não desiste. Tá? Vamos lá. Eu não quero que você confunda, e isso aqui agora é um outro conceito que nós vamos estudar lá à frente, com um sujeito chamado de oracional. Veja, o nome já denuncia alguma coisa. O que é um sujeito oracional? O nome já está dizendo. Eu tenho uma o quê? Uma o quê? Oração que vai funcionar como sujeito. Pronto, é isso aí. Eu vou ter uma oração que vai funcionar como sujeito. Aí tem uma regra para isso. E a última classificação, ela é minha. Vem para cá. Tá? Que é o que eu chamo de sujeito, contextual. Isso é um N, tá? Sujeito contextual. Você vai dizer, caramba, professor, nunca tinha ouvido falar nisso aqui. Calma, não tem estresse nenhum. Você deve estar olhando para mim e dizendo, tá, Rodrigo, ativo, passivo e reflexivo, até engulo. Mas esses outros negócios, explícito, implícito, nuclear, mais complexo, oracional, nunca tinha ouvido falar nisso. Calma, tá ouvindo falar agora. Nada de pensamento negativo. Pô, professor, que legal, estou conhecendo. Tem que pensar positivo. Tá? O que é o sujeito contextual? O que eu chamo também de sujeito lógico. É um sujeito oculto. Nós vamos ver, eu trouxe um exemplo. Ele é um sujeito oculto. Tá? Mas não é qualquer sujeito oculto. Você vai ter que parar, coçar a cabeça, olhar para o período, analisar o período para dizer, caramba, velho, o sujeito deste verbo só pode ser o termo tal. Ele não aparece claramente, mas só pode ser esse termo quando eu analiso o contexto. Então, o sujeito contextual, se você quiser analisar, se você quiser escrever ou copiar alguma coisa sobre ele, você coloca assim, sujeito contextual, tracinho, você pode dizer, é um sujeito oculto, mas que é só perceptível com uma análise mais detalhada do contexto. Pronto, você definiu o que é contextual.
mas só com análise detalhada do contexto. Tudo bem? Então, vamos começar? Veja, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou mostrar para você uma característica e a gente começa com a parte prática. Aí eu começo a prática. Até agora, só teoria. No próximo bloco, a gente começa a praticar. Sai daí não, clique de mouse, eu quero você empolgado, empolgada, eu volto já já.